Amém. Graças a Deus por tudo quanto o Senhor Deus nos tem dado, meus prezados irmãos e amigos também. São Lucas, no capítulo 2 e no versículo 12. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O tema proposto aqui é esse: simplicidade e humildade. Não havia lugar para eles na estalagem, lá em Belém. E Belém significa casa de pão. Mas nem na casa de pão havia lugar para José e Maria dar à luz, por aquilo que ela havia concebido do Espírito Santo. José foi revelado por antecipação antes dela dar à luz: não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E José calou-se, respeitando a gravidez de Maria, porque naquele tempo, quando os jovens se tornavam noivos, para se desfazer o noivado, era preciso o divórcio. O noivado desfeito já era motivo de divórcio. Então José, se ele não fosse temente a Deus e não respeitasse a revelação que Deus lhe deu, ele teria se divorciado de Maria. Ele temia a Deus. Deus revelou também a Maria. Então eles estavam dentro do plano e da vontade soberana de Deus. E não havia lugar para eles. Isto vos será por sinal, para que todos viessem a reconhecer. Achareis o menino, olha, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Esse envolto em panos aqui, se nós pegarmos o original, quer dizer envolto em tiras de pano. Tiras de pano, porque o recém-nascido, ele ainda precisa ser ajudado com enfaixamento, com faixas, mas nem sequer faixas eles tinham, eram tiras de pano. E esse é que era o enxoval do menino, tiras de pano. Estamos vendo ali a simplicidade. A manjedoura dando uma lição em todos nós, pela simplicidade, pois era o lugar onde os animais se alimentavam, no coxo, comiam a ração, e no piso da manjedoura havia ali os restos de capim, restos de palha, e foi assim que José pôde ali fazer uma cama improvisada de capim seco e de palha, e dizer a Maria: deita-te aqui, um lugar de absoluta simplicidade.
de. Então, desde o seu nascimento, Jesus, que nasceu na manjedoura, nos fala de simplicidade. E simplicidade não é ostentação, não é ostentação. Simplicidade é manter-se diante daquilo que Deus nos oferece, sem queixumes, sem reclamações. E Jesus, sendo o Criador do universo, do mundo espiritual, dos reinos animal, vegetal e mineral, tudo era dele, tudo era dele, e ele não precisava pedir favor a ninguém. Mas alguém menos esclarecido pode entender assim: mas ele tinha tudo e ele não fez uso porque ele não quis. Não, senhores, ele usou a simplicidade para que eu aprendesse a simplicidade, para que nós aprendêssemos a simplicidade também. E até nós conhecemos na sociedade quando uma pessoa é simples. E às vezes vocês dizem: é um nariz empinado, quer dizer, é soberbo, está arrogando aquilo que ele não é. As pessoas que arrogam aquilo que não são, são pessoas que vivem em função de ostentação, demonstrando aquilo que elas são. Jesus nos mostrou uma humildade incomparável, uma humildade sem igual, para nós podermos comparar com Ele. Vejam bem, Ele não teve um rancho como propriedade sua, não teve. Ele não teve um barco que era seu para pescar, não teve um barco, não teve um jogo de redes para lançar ao mar, não teve. As mulheres que o acompanhavam no ministério, e elas é que recebiam os donativos para a manutenção diária do pão para se alimentar, do pernoite para dormir. O Criador tinha tudo, mas Ele mesmo, Jesus Cristo, disse: o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. E esse exemplo fala bem alto a cada um de nós. E o que nós estamos fazendo para servir? Que nós somos os discípulos de Cristo, somos, cada um com a vocação que Deus lhe deu, com as possibilidades que Deus lhes deu, com a graça que Ele já vos deu. Nós estamos servindo o nosso próximo, dentro da nossa real possibilidade, ou nós dizemos: deixa que outro faça isso, se eu não fizer, o outro vai fazer. Pasmem, há cristãos que estão fazendo assim. Deus dando uma oportunidade para fazer, porque Deus nos dá oportunidades para fazer, nas diferentes situações da vida. Deus dá oportunidade para nós fazermos.
E não é só como alguém pensa, atravessar o cego na rua, não é só isso não. Alguém que toca a campainha à sua casa e lhe pede um pedaço de pão, e o pão lhe é dado. E isso aí, eu tenho para mim, que faz parte de uma boa educação. Eu estou indo para mais longe. Estou vislumbrando aqui a vocação que Deus nos tem dado. A chamada que Ele tem feito a cada um de nós. Que Ele colocou em minha frente para fazer. Para o irmão fazer. A irmã fazer. O amigo fazer. Jesus está nos ensinando a humildade. E certa feita ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Não tem. Sendo o Criador, não tinha onde reclinar sua cabeça. E Ele nos ensinou a humildade. Certa feita, Jesus despiu-se das vestes exteriores, porque tinha outras vestes por baixo. Pegou uma bacia, colocaram água dentro dela, e Ele se curvou perante os apóstolos, lavando os pés deles um a um. Lavou de Pedro, lavou de João, lavou de Tiago, e assim por diante. Mas foi Pedro quem disse, né? Eu é que careço de lavar os teus pés, e tu vens a mim? Jesus falou: Pedro, deixa por hora, depois você vai compreender o que eu estou fazendo. Deixa fazer o meu trabalho. E depois do trabalho de Cristo realizado, olha, lavou até os pés de Judas Iscariotes, que foi o traidor. Que esse nome é símbolo de traição. Com todo o respeito que nós temos ao apóstolo Judas. Mas teve o Judas que foi traição a Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que Jesus ensinou na lição do lava-pés, o que Ele ensinou? Lavando os pés e enxugando-os. A lição foi uma só. E essa lição ainda está viva nessa noite. Essa lição está viva nessa noite. Jesus disse: aquilo que vós quereis que os homens os façam, fazei também vós. O senhor está vendo? E Ele nos deu uma lição que nós ainda precisamos praticar, precisamos obedecer. Vós deveis fazer aquilo que quereis que os homens vos façam. Eu quero que me tratem com respeito, então devo tratar os outros também com respeito. E assim por diante. Essa é a vida cristã. Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim. Que lição dura, meus amados. Alguns crentes não entenderam ainda. Se entenderam, não querem compreender. Não sei. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo.
Porque a nossa natureza humana é teimosa. A minha e de todos vocês é teimosa. Se alguém quiser vir após mim, atrás de mim, porque na frente dele ninguém vai, não tem perigo. Negue a si mesmo, negue seus fracassos, negue seus erros, negue seus enganos também. E por último eu diria, negue os seus pecados também. E siga a Jesus Cristo nosso Senhor. E quando fala de humildade, eu leio aqui em São Lucas, no capítulo 11. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Primeiro ele faz o convite. Primeiramente, vinde a mim, todos vós, sem distinção. Se é ignorante, se é sábio, se é pobre, se é rico, seja qual for a nacionalidade, seja qual for a posição social, Jesus teve essa autoridade de dizer: vinde a mim todos, eu não faço discriminação, comigo não tem racismo não, vinde a mim todos, 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 que estáis cansados e oprimidos, cansados da vida pecaminosa, cansados das trevas, cansados do pecado, todos vocês que estão cansados com os problemas que vos afligem, que vos martirizam, que vos massacram, vinde a mim todos vós. Isso é que é convite. Ninguém mais na face da terra, antes e depois de Cristo, pôde fazer um convite dessa natureza. Ninguém mais. Nem o pastor, nem o Papa Romano, nem a liderança do budismo, do shintoísmo, ninguém. Jesus é o único e é o exclusivo. Vinde a mim todos, que estáis cansados e oprimidos, opressão, sofrendo opressão, opressão na alma, sofrendo depressão também, sofrendo enfermidades que são incuráveis para os médicos. Eles podem controlar para viver mais um pouco. Mas eu disse aqui um dia, sem desmerecer nenhum médico, porque o médico que se preza, ele não é um profissional, não. O médico que se preza é um vocacionado. É um vocacionado. Pergunte à doutora Jacilda. A senhora às vezes tem se levantado à noite para atender paciente seu? Tem se levantado à noite? Tem se levantado, tem deixado o seu domingo para dar atendimento? Feriado também? Então está aí. E eu disse aqui,
Mas também chega um dia que os médicos também morrem. Chega um dia que os médicos também morrem. Que coisa! E outros médicos vão assistir o médico que está morrendo. Não parece um paradoxo? Mas é verdade, meus prezados irmãos. Mas é verdade. Isso acontece como acontece. E ele diz aqui: tomai sobre vós o meu jugo. Você está vendo? Tirar o que é ruim e aceitar o jugo de Jesus. Tirar o que não presta e aceitar o que presta. Tirar a confusão e ficar com aquilo que é correto. Tomai sobre vós o meu jugo. Vocês já viram uma pessoa endemoniada? Eu não somente vi, mas tive a ocasião de expulsar demônios em nome de Jesus também. Mas também tive essa oportunidade. Deixar do jugo do inimigo, deixar do jugo das drogas, do crack, da maconha, do LSD, de todas as pragas que vem matando os homens. Mude, receba o jugo de Jesus, receba o jugo de Jesus na tua vida e tenha paz na tua alma, e seja tranquilo, e seja de Jesus, seja de Jesus, é o que eu quero dizer. Mas depois de seguir a Jesus, aprenda essa primeira lição. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pronto. Nenhum de nós podemos dizer que na íntegra nós somos manso e humilde de coração. Todos nós temos uma resistência que vai até um certo ponto, mas depois podemos desequilibrar, podemos perder a rotina. Mas Jesus, aprendei de mim que eu sou manso. Quem é nariz empinado tem que aprender de Jesus ainda, tem que aprender. Quem é soberbo precisa ser manso. Quem é briguento precisa ser manso. Quem é violento precisa ser manso. Jesus é quem te dá essa mansidão. Você quer essa mansidão? E ele disse: e humilde de coração. Jesus disse que ele era humilde de coração. Então esse Jesus que foi comemorado aqui o Natal, com essa cantata tão linda, esplendorosa, radiante, encantadora, hinos e após hinos aqui entoados. Quando os hinos eram entoados, muitos estavam aí dando glória a Deus. Muitos estavam falando línguas, estavam se jubilando no poder de Deus manifestado pelo Espírito Santo. Achareis o menino deitado, sendo enfaixado com tiras de pano, sem um enxoval previsto, que José e Maria eram pobres, vieram lá de Nazaré, e Nazaré era uma cidade pobríssima,
Muito pobre Nazaré, muito pobre. Viajaram 120 quilômetros até Belém, a casa de pão. Mas esse Jesus que nós comemoramos o Natal aqui, ele cumpriu fielmente todo o ministério que Deus lhe deu para cumprir. Todo o ministério ele cumpriu. Se fez homem, conviveu entre os homens, esteve com os apóstolos, os pescadores lá no mar da Galileia, soube acalmar tempestade lá no mar, dando-lhes a bonança, deu vista aos cegos, ressuscitou os mortos que estavam sob a terra, como o filho da viúva de Naim. Multidão chorosa, o enterro seguindo para o cemitério. Jesus chegou e disse para a mulher: não chores. E chegando, tocou o esquife. Disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. De imediato, a alma e o espírito voltaram ao moço. E ele entregou para essa viúva seu único filho. Ele entregou o moço completamente vivo. E a multidão, vendo isso, delirava. E dizia: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Tristeza que se transformou em alegria, que se transformou em vitória. O que eu quero dizer? Que esse Jesus que nasceu em simplicidade, manjedoura, que nos convidou para ser manso, que nos convidou para ser humildes, nesta noite, Ele está com seus braços estendidos para nós.